Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele aumente a nossa fé para que possamos superar a dúvida, os obstáculos que sempre se opõem à fé. Nós encontramos no livro de Jeremias, no capítulo 32, que a cidade de Jerusalém estava sendo sitiada, seria tomada pelo rei Nabucodonosor. E no verso 6, Jeremias disse assim: veio a mim a palavra do Senhor. Hananeel, filho de Salum, teu tio virá a ti e dirá: compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim Hananeel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda e me disse: compra o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, visto que é teu o direito de herança, e tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. De modo que comprei o campo. E pesei-lhe o dinheiro 17 siclos de prata. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, a lei e o estatuto, como a cópia aberta. Bem, a fé levou Jeremias a comprar aquele campo segundo a palavra do Senhor. Mas nós encontramos que a fé sempre vai encontrar um obstáculo. Vai vir a dúvida. Depois, por que será, Senhor, que eu deveria ter compro este campo? Então nós vamos encontrar que Jeremias próprio depois perguntou ao Senhor por que ele fez com que ele comprasse aquele campo. Então ele disse, vamos então ao verso 25. E embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus, contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e fazem que o atestem testemunhas. Mesmo a cidade estando já conquistada pelos caldeus, o Senhor pediu a ele, mandou ele, que ele comprasse aquele campo. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Acaso haveria coisa difícil, demasiadamente difícil para Deus? Às vezes, a nossa fé deixa ser levada um pouquinho pelos obstáculos. A fé não vê obstáculos. A fé não vê dificuldade. Mas às vezes as coisas parecem ser tão difíceis. Não, o meu problema é insolúvel. O meu problema não tem solução. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim?
Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode. Nós encontramos que quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, eles não tinham saída. De onde viria saída para eles? Diante do mar estava ali uma situação difícil. Mas, no entanto, Moisés começa a clamar e Deus lhe diz: por que clamas a mim, Moisés? Manda ao povo que marche. Eu te mandei, não tu enviei eu. Ser forte, ser corajoso, ser destemido. A fé versus a dúvida. A fé versus a dificuldade. Mesmo a cidade estando já sendo tomada pelos caldeus, Deus falou, Jeremias foi lá e comprou. E depois ele ficou, Senhor, mas tu me mandas comprar um terreno aqui numa cidade já destruída, tomada pelos caldeus? Mas é porque ali ele saiu um pouquinho, né? Às vezes a gente deixa a dúvida bater na nossa mente, despeça com a palavra, não permaneça em dúvida. O Senhor te diz alguma coisa, vai e faça. Então ele responde para ele, respondeu para ele, responde para mim, responde para todos nós. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Pensemos nisto. Portanto, assim diz o Senhor: entregarei essa cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e lhe porão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, provocando minha ira. Mas eles voltariam para ali. Eles voltariam para lá. Passado o tempo da escravidão, eles voltariam para lá. 70 anos, eles ficariam na Babilônia. E eles voltariam. Eles estariam ali. E o Senhor, assim diz o Senhor, como eu trouxe, verso 42, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens, sem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão escrituras, e as selarão e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades montanhosas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do exílio, diz o Senhor. Compra, Jeremias, pague o preço, vocês irão a cativeiro, mas voltarão. Oh, pode confiar em Deus. Deus tem prometido e Ele jamais esquece uma de suas promessas. Tem que se haver fé. Os obstáculos eram muito grandes ali para aqueles homens que foram espiar a terra, porque eles só tinham olhares naturais, só os olhos naturais, só a visão natural estava funcionando. Mas Josué e Caleb tiveram visão diferente. Eles não olharam somente com os olhos naturais, eles olharam com os olhos da fé, da confiança.
Deus prometeu para nós, pronto. Por que vamos temer? A Bíblia fala a respeito de Abraão. Tudo era contrário, gente. Quando Deus prometeu ele ser pai de multidões, pai de muitas nações, ele não atentou para o seu corpo já amortecido, e nem para o ventre amortecido de Sara, que era estéril desde a sua mocidade. Ele não olhou para a esterilidade de Sara, ele olhou com os olhos de fé para a promessa. Todos os vencedores olham com os olhos da fé para a promessa. Nós encontramos também no segundo livro dos Reis que houve uma promessa, houve que Eliseu haveria muita fartura. E Eliseu estava ali na terra naqueles dias. E ele disse a partir do verso 1, no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Vejam bem este acontecimento. Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Agora vejam bem, meus irmãos. A cidade estava cercada. Ali estava havendo fome em Samaria. Estavam comendo os meninos. Vejam o que estava acontecendo. Ele cercou Samaria e houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e a 4ª parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes enquanto ia passando pelo muro. E o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa e também os anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Mas aí a palavra do Senhor veio a ele: assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas, por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Bem, então aí tem a história completa deste quadro. Os leprosos que estavam ali à entrada da porta e foram até o arraial dos Círios. Acontece é que Deus fez com que eles ouvissem barulhos
e fugissem, não havendo ninguém os perseguindo. Mas vejam bem, meus irmãos, aquele homem não creu na palavra de Deus, não creu na promessa de Deus, e aqueles leprosos chegaram ali, comeram, beberam, tomaram vestes e foram até a cidade e gritaram para eles que aquilo, quanto que eles tinham deixado. E o povo de Israel foi e trouxe tudo que eles podiam trazer. E veja a promessa se cumprindo. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, o verso 16. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão, em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã a estas horas haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim sucedeu-lhe, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. A fé sempre vencerá. Há muitos obstáculos, tem muitos obstáculos na sua frente. Olhe com os olhos da fé, confia no Senhor. Ele é capaz de solucionar todos os problemas, todas as dificuldades. Confiemos nele, ele é tudo para nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.